Eu gostaria de convidar a Patrícia Oliveira, ela é gerente de produtos da Agora Telecom, e ela vai mostrar um pouquinho as soluções de inteligência artificial para a segurança eletrônica para o mercado de ISP. Por favor, Patrícia, bem-vinda. Bom dia a todos. Eu sou a Patrícia Oliveira, eu sou gerente de produtos na divisão de segurança eletrônica na Agora. Agradeço a organização da Inovatic pelo convite em falar um pouquinho hoje sobre como as soluções de inteligência artificial podem contribuir para rentabilizar o negócio dos ISPs. Então, antes de comentar sobre, entrar especificamente na parte dos negócios, na parte de inteligência artificial, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o mercado de segurança eletrônica, né? Então, no mercado de segurança eletrônica no Brasil, ano passado, ele foi responsável por um faturamento de 9,2 bilhões de reais. E agora, para 2022, a gente espera já ter um faturamento na casa dos 11 bilhões. Essas informações elas foram retiradas de uma grande pesquisa de mercado que foi feita pela ABESE, que é uma associação responsável pelas empresas de segurança eletrônica no mercado há muito tempo já. E eu pesquei algumas informações específicas, né? Uma delas está muito relacionada à questão que o Pierre comentou, que é a falta de mão de obra que a gente tem hoje em dia nesse segmento de segurança eletrônica. Então, acho que isso conecta um pouquinho com a palestra que a gente viu anteriormente. E a outra em relação aos imóveis monitorados no Brasil. E aí nós estamos falando em imóveis monitorados, seja por sistemas de alarme, sistemas de câmeras, cercas eletrônicas, né? Mas somente 12 milhões de imóveis são monitorados hoje no Brasil. Isso representa aí em torno de 17% somente de toda a capacidade, de toda a possibilidade de imóveis que podem ser monitorados. E um grande provedor ele fez uma pesquisa recente no mercado, onde ele mostra, né, que 65% das pessoas acreditam que o vídeo monitoramento pode contribuir para a parte de segurança e gestão, e que 45% das empresas pagam ou estão dispostas a pagarem por esses serviços de monitoramento. Então, para o mercado de pequenas e médias empresas, hoje nós já fornecemos grandes soluções, né? Enquanto para os consumidores finais, a gente pode oferecer também essa experiência de residências mais inteligentes e mais seguras. Muito me atrai aqui essa foto, né, de uma menininha, de uma pessoa sendo monitorada remotamente, a gente ter tudo isso ao alcance da palma da nossa mão, e me atrai porque eu tenho uma filha de 5 anos, só que, infelizmente, isso hoje já é um commodity, isso hoje é muito simples, isso hoje não é mais novidade. Então, o que a gente tem para trazer? O mercado de vídeo monitoramento tem evoluído bastante, e a inteligência artificial e o armazenamento em nuvem são os grandes diferenciais. Tá? Aqui também comentar um pouquinho para você quais são as preocupações atuais que a gente tem nesse cenário, né? Então, primeira coisa, que os sistemas que a gente tem hoje funcionando, normalmente são sistemas passivos. Então, simplesmente, a gente vai visualizar algo que já aconteceu. Uma invasão que já foi feita, uma intrusão, um material que já foi roubado. Então, isso é uma preocupação. Outra questão é uma dependência de gravação local. Então, você tem ali um fato que aconteceu e a pessoa leva o gravador que estava ali junto no mesmo local, no mesmo prédio. Então, isso continua sendo uma grande preocupação. E, em contrapartida, a gente também tem sistemas que geram um grande número de alarmes falsos. E aí, quando a gente fala em alarmes falsos, a gente fala de falta de credibilidade. Então, a primeira vez que tocou um alarme e não era uma pessoa, uma invasão, era um gato, era uma árvore se movimentando, era um galho que caiu em cima da cerca, o vigilante, o porteiro, ou mesmo a pessoa responsável por fazer esse monitoramento, ele vai atrás da informação. Na segunda, na terceira, ele já não vai mais. Então, isso gera uma falta de credibilidade no sistema. Sobre os sistemas, né? E para os fornecedores, o que a gente tem hoje como preocupação é uma grande comoditização.
Então, nada mais disso do monitoramento, simplesmente, é uma novidade. Então, as novas soluções hoje que a gente apresenta, elas são muito mais focadas na parte de prevenção e notificação e também na agilidade na tomada de decisões. Tá? A gente tem aí algumas tendências para o mercado de segurança eletrônica. Paralelo a esse evento em São Paulo, está acontecendo essa semana a ISC, que é a grande feira do segmento de segurança eletrônica, e são temas que provavelmente circularão lá também nesse evento, né? Que são muito fortes hoje em dia no mercado. E o que eu destaco aqui é que essas mudanças elas começaram a acontecer na última década. Então, isso hoje é mais popular, a gente falar de inteligência artificial, reconhecimento facial, mas essa mudança ela começou a acontecer já tem mais de 10 anos. O que acontece é que, cada vez, isso se torna mais popular. E eu acho que devem ser lançados aí soluções ainda mais emocionantes nos próximos anos. As aplicações de inteligência artificial elas estão presentes já em todos os segmentos, né? E a gente vê que tem uma tendência ainda mais forte em relação também à automatização de fluxos. Então, antes a gente falava só da internet das coisas, hoje em dia a gente fala da inteligência artificial, e hoje já tem um conceito onde a gente junta essas duas possibilidades. Então, além disso, a gente tem outras percepções que podem ser também capturadas por outros dispositivos. Então, radares, equipamentos de medição de temperatura. Durante a Covid, a gente viu muito aí também essa questão dos equipamentos de aferição de temperatura corporal, equipamentos que fazem a parte de detecção de umidade, vazamento de gás. Então, antes, eram necessários vários dispositivos para a gente juntar todas essas informações. Hoje, nós precisamos, às vezes, de um ou de poucos dispositivos para que essas automatizações sejam feitas. Então, assim como a inteligência artificial, a parte de nuvem também não é mais novidade, né? Mas a pandemia ela acabou acelerando esse processo de cada vez mais a gente falar de sistemas alocados na nuvem, armazenados na nuvem, ou simplesmente que rodam na nuvem, né? Então, isso acelerou bastante esse processo. E aqui, quando a gente fala de imagens de segurança cristalinas em quaisquer climas, condições, essa é uma outra tendência. Antes, eu estou falando aí há 20 anos atrás, quando a gente olhava uma imagem que era capturada por uma câmera, muitas vezes você via um chuvisco, algo sombreado, e você tentava ali adivinhar o que estava acontecendo. Então, hoje, os equipamentos têm muita tecnologia já embarcada, então, condições de clima ou adversidades de luminosidade, cada vez menos são obstáculos para que a gente obtenha imagens cristalinas, né? Na parte de controle de acesso, é importante comentar também, né, que a biometria também é uma tendência, e eu acho que a Covid também trouxe muito isso, de cada vez mais as soluções sem toque. Então, a gente já está acostumado com sistemas de reconhecimento facial nos nossos celulares, mas, hoje em dia, é muito utilizado também para a parte de controle de acesso. Isso associado também com diversos outros equipamentos que fazem automatização de portas, né? Então, o que a gente tem aqui? E se, além de prover a internet, os provedores que estão aí capilarizados e distribuídos em todo o país, se eles pudessem prover também um sistema de vídeo monitoramento já integrado, implantado e gerido na nuvem, que pode ser instalados com câmeras convencionais. Então, hoje, a solução que a gente já tem rodando no mercado, o que ela faz? Nós simplesmente adotamos o legado que o cliente já tem. Então, são câmeras IPs que já estão espalhadas. Então, a gente usa aplicativos que estão instalados na nuvem para fazer o gerenciamento e colocar inteligência nesses equipamentos. Então, que tal se, ao invés lá do pequeno comércio, da pequena e média empresa, das residências, que hoje já tem um sistema de câmeras
que simplesmente estão ali observando e, quando acontece alguma coisa, você vai resgatar uma imagem, a gente fazer esse sistema trabalhar de uma maneira ativa. Então, a gente coloca a inteligência dentro desses equipamentos. Que inteligência que é essa? Então, a gente tem alguns recursos, como, por exemplo, a parte de análise de perímetro. Então, virtualmente, a gente considera uma cerca eletrônica, né? Então, se por acaso tiver qualquer tentativa de invasão, antes disso acontecer, é feita uma notificação. E a notificação não é somente acender um holofote, disparar um alarme, ou, de repente, uma mensagem automática, atenção, essa é uma área privativa. Mas não, isso agora chega no celular, isso agora pode ser enviada para uma central. Isso traz também a parte de você conseguir tomar uma rápida reação diante de uma situação, e preventiva, antes de acontecer, não mais que a invasão foi feita. Então, esse é um exemplo. Um outro analítico que tem disponível, ele tem um nome em português, ele foi traduzido como vadiagem, mas como que funciona? Então, imagina que numa rua, você estacionou ali o seu carro, entrou na sua casa, e, normalmente, esse é o comportamento esperado, ou uma visita que chega também faz esse comportamento. Qual que é o comportamento que não é esperado? É quando uma pessoa chega, estaciona o seu carro, não sai do carro. Então, a câmera que está instalada ali na rua, ela já observa, opa, um carro estacionou e não saiu ninguém. O que será que está acontecendo? Gera um alerta. Esse alerta, claro, que pode ser para o usuário ou pode ser para uma central que sabe gerenciar e tomar todas as ações diante dessa situação. Ou, por exemplo, uma pessoa está rondando ali à frente, mas não entra, mas também não entra no carro. Então, isso também pode gerar um alerta. Então, são diversos analíticos de inteligência artificial que podem ser considerados. Um outro também é o analítico de aglomeração. Então, se por algum acaso você tem ali uma quantidade de pessoas inesperada, isso gera também uma notificação. Isso pode, no caso de um comércio, a gente ampliar um pouquinho essa característica, como, será que eu fiz uma campanha de marketing e eu tive um retorno? Será que eu preciso mudar um pouquinho durante determinado horário a quantidade de pessoas que fazem atendimento ao meu público? Então, essa inteligência artificial que pode ser embarcado em câmeras já existentes, em clientes que já têm internet chegando na sua porta, né? Um outro comentário aqui é como que funcionaria isso, né? Então, é claro que, depois de feita ali uma prospecção, a parte comercial, a parte de convencimento com esse cliente, a gente entra num fluxo muito simples, que ele já está testado, já está funcionando, e são diversos fornecedores que já têm algo parecido, né? Então, você faz o agendamento com o cliente, é feito um acesso remoto por uma equipe técnica que faz a configuração de quais são os analíticos que aquele cliente escolheu para o sistema. São feitos todos os testes de configuração e o seu cliente já está ativo. Essa plataforma, ela também faz toda a parte de faturamento, gerenciamento de pagamentos. Por acaso o seu cliente deixou de pagar a mensalidade dele da internet e mais de uma taxa referente ao monitoramento das câmeras, você pode cortar o serviço, enviar uma notificação. Então, é uma plataforma já pronta para o ISP. Então, é uma maneira de rentabilizar o negócio do ISP, né? E aqui, linkando essa parte de portfólio diversificado e aumento de rentabilidade, acho que a gente fala muito de conectividade, né? A gente está num espaço onde a gente comenta muito sobre conectividade, e agora a gente começa a tratar também outras soluções. Então, a parte de cloud, segurança eletrônica, radiocomunicação. Onde que entra a radiocomunicação? Imagina uma situação, um exemplo de uma comunidade, de uma vizinhança solidária, né, onde vários vizinhos têm câmeras e você forma um pool
com esses todos os vizinhos, todos eles vão ter acesso àquelas câmeras que estão na rua. E como que você faz essa transmissão de imagens? A gente pode utilizar as soluções de radiocomunicação, soluções wireless e por aí vai. Toda a parte de engenharia e projetos, então, tem serviços também associados. E a parte enterprise, né, onde entra aí todos os switches necessários para fazer toda essa conexão de informações. E tudo isso também está muito linkado ao portfólio de praticamente todos os distribuidores do mercado, mas que podem, com certeza, trazer aumento de rentabilidade para todos os ISPs. Muito rapidamente, eu vou comentar aqui da Agora, né, que nós somos um distribuidor de soluções de tecnologia, e o que a gente faz é buscar constantemente evoluir e melhorar. Então, o que a gente tem hoje, o que nós temos hoje lá no nosso time? Nós temos 18 engenheiros focados em ações de pré-vendas. Então, hoje, qualquer possibilidade que tiver de algum projeto, tragam essas oportunidades para que a gente possa discutir com as equipes técnicas. Tudo que a gente fala de inteligência artificial, analíticos de vídeo, é sempre muito importante a gente considerar o legado que o cliente já tem, possíveis upgrades na parte de hardware dos sistemas que o cliente também pode ser melhorado. Então, contem com toda essa equipe de engenharia, com essa equipe técnica, para que a gente possa trabalhar muito projeto. E, certamente, cada um aí tem sua característica dos seus clientes, conhece o seu mercado melhor do que ninguém, e os produtos tem muitos. O que não falta são produtos. O que falta, na verdade, é a gente identificar quais são as dores de cada um desses nichos e adotar as soluções adequadas. Então, eu deixo aqui os meus contatos e os contatos da Agora. Acessem as nossas redes sociais. Eu vou estar aqui no evento também, junto com o nosso time. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia.